Especial a essa turma, aos amados irmãos formandos, meus ex-alunos, pelo tão honroso convite para poder pregar a palavra de Deus nesta ocasião tão solene. Convido-os para que abramos a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1, do versículo de número 24 ao versículo de número 29, pretendemos com a graça de Deus fazermos a exposição desse texto da palavra do Senhor. Colossenses 1, de 24 a 29. Eu farei a leitura e peço aos amados irmãos que acompanhem atentamente o texto. Palavras do apóstolo Paulo. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto os séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Vamos orar? Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, e declaramos, ó Deus, o quanto nós amamos, ó Deus, a Tua palavra, o quão ela é preciosa para nós. E nessa ocasião em especial, Senhor, rogamos, ó Pai, que a Tua palavra fale ao nosso coração. E que a Tua palavra também, ó Deus, possa servir como diretriz para os Teus servos, que aprove o Senhor chamar para o santo e bendito ministério, Senhor. Que eles possam, ó Deus, ter o olhar em Cristo Jesus. Que o modelo do seu ministério seja o modelo de Cristo Jesus, Teu Filho, ó Pai, como foi também para o apóstolo Paulo. Oramos, ó Deus, clamamos. Fala, Senhor, ao nosso coração, é o que te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nos capítulos anteriores, o apóstolo Paulo, ou no capítulo anterior, melhor dizendo, o apóstolo Paulo, ele está combatendo uma heresia, que alguns estudiosos afirmam ser a heresia de Colossos, porque de fato, essa heresia se concentrou na região ali do Vale do Lico, onde haviam 3 grandes cidades, dentre essas a cidade de Colossos. Essa heresia era uma mistura entre o legalismo, o sincretismo e o ascetismo, e essa heresia estava ameaçando a pureza da igreja, a pureza do evangelho, e o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele combate esse desvio teológico, apontando para a glória de Cristo Jesus e para a sublimidade da obra de nosso Redentor Jesus. Após ter feito a exposição da pessoa e da obra de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, no texto que nós acabamos de ler, ele apresenta as suas credenciais como embaixador de Cristo, como pastor. É como se ele estivesse apresentando àquela comunidade os argumentos que fariam com que aquela igreja pudesse dar crédito à palavra do apóstolo Paulo, pudesse dar ouvido aos ensinamentos que Paulo já expôs e que ele pretendia também continuar a fazer no decorrer dessa carta. A mensagem dessa noite, meus amados irmãos, eu intitulei como as credenciais de um embaixador de Cristo. E à luz desse texto, eu quero então apresentar aos amados irmãos algumas credenciais que Paulo fez uso para autenticar o seu ministério pastoral e apostólico junto àquela comunidade, a igreja de Colossos. A primeira credencial aqui que eu chamo a atenção dos amados irmãos, e principalmente dos nossos formandos, é a credencial do sofrimento. Chama a atenção da igreja para o versículo de número 24, aonde eu fundamentarei o meu ponto. A palavra do Senhor assim nos diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Curioso
é destacarmos que provavelmente essa não é uma credencial que chama a atenção de muitos ministros, de muitos obreiros e talvez até de algumas igrejas. Hoje, no nosso contexto, na atual igreja evangélica brasileira, a credencial de um embaixador de Cristo é ter uma grande casa, um carro luxuoso, ou um templo esplendoroso. Provavelmente hoje alguns apresentam como credencial do seu ministério a sua riqueza, os seus bens materiais. E o apóstolo Paulo, por sua vez, ele não ostenta riqueza, ele não ostenta os seus bens materiais, pelo contrário, ele apresenta como uma credencial para que aquela igreja pudesse ouvi-lo, o seu sofrimento. Todo embaixador de Cristo, todo ministro do Evangelho, tem que entender que na sua luta, na sua jornada, na sua carreira ministerial, estamos sujeitos ao sofrimento. E eu quero também, à luz desse texto, rapidamente, trazer à memória dos meus formandos e da igreja aqui, 4 verdades bíblicas sobre o sofrimento cristão. A primeira verdade é que o sofrimento cristão decorre da nossa identidade como discípulo de Cristo Jesus. O que eu quero dizer com isso? Pelo fato de sermos discípulos de Cristo Jesus, por estarmos ligados a Cristo Jesus, nós estamos sujeitos ao sofrimento. Trago à memória dos amados irmãos o texto de Marcos 13, versículo 13, Marcos 13, 13, quando o Senhor Jesus assim diz aos seus discípulos: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ainda em Mateus 5,11, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, aqueles que seguem a sua palavra: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Notem, meus amados irmãos, que o sofrimento, por causa de Cristo, faz parte da nossa identidade, da nossa conexão com Ele. A segunda questão que eu chamo a sua atenção sobre o sofrimento cristão, é que esse sofrimento, o sofrimento por causa de Cristo, ele é acrescido, ele aumenta à medida da nossa fidelidade para com Ele e para com a sua palavra. Ou seja, quanto mais fiéis somos a Cristo e a sua palavra, mais sofremos. Talvez não seja isso que vocês queriam ouvir nessa noite, mas me cabe trazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo ele fala da sua própria experiência. Quando escrevendo ao pastor Timóteo, pastor da igreja em Éfeso, ele diz: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportadas, de todas, entretanto me livrou o Senhor. E o versículo 12, um texto bem conhecido: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, o apóstolo Paulo ele relata que quanto mais ele se aproximava da verdade, quanto maior o seu compromisso de fidelidade para com o ministério e a palavra de Deus, mais e mais ele sofria. Uma terceira verdade também, amados irmãos, que eu quero trazer à sua memória acerca do sofrimento cristão. O sofrimento, por causa de Cristo, ele há de durar por toda a nossa existência. Ou seja, a igreja ela é o corpo de Cristo. E por ela ser o corpo de Cristo, ela está sujeita ao sofrimento. Da mesma forma que o corpo de Cristo sofreu aqui na terra, nós que somos a igreja, o corpo de Cristo, também haveremos de sofrer. A palavra do Senhor nos mostra claramente que está no DNA da igreja, quando a igreja é fiel, sofrer por causa do seu Senhor. E, em quarto e último lugar, falando sobre esse tópico, o sofrimento como uma credencial dos embaixadores de Cristo, o sofrimento por causa de Cristo deve trazer ao coração do crente alegria. Vejam vocês no versículo de número 24, que o apóstolo Paulo ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Paulo não era masoquista. Ele não tinha prazer na dor, não é isso. Mas o que Paulo ele nos mostra aqui claramente, meus amados irmãos, é que o fato de ele sofrer por Cristo
é uma autenticidade da sua fidelidade a Deus. E por isso, então, ele se alegrava por causa do sofrimento em Cristo Jesus. Também, não só Paulo, mas os outros apóstolos também se regozijavam quando eram perseguidos e sofriam por causa de Cristo Jesus. Atos capítulo 5, versículo 40 e 41, Atos 5, 40 e 41, a palavra do Senhor assim nos diz: chamando os apóstolos, açoitaram e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E o versículo 41, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então é interessante que os nossos irmãos do passado aqui, os apóstolos, conforme o texto de Atos, após terem sido açoitados por causa de Cristo, eles se regozijaram, com os seus corpos ainda em dor, talvez ainda em sangue, eles glorificaram a Deus, eles se alegraram, porque se encontraram na condição de serem dignos de sofrer por causa do nome de Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, uma das credenciais do ministro de Cristo, do embaixador de Cristo, não é a riqueza, não é a ostentação dos seus bens materiais, mas é o sofrimento por causa de Cristo Jesus. A segunda credencial, à luz do texto, que eu chamo a sua atenção, é o serviço. Voltando para o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 25 a 27, a palavra do Senhor assim nos diz. Peço que você acompanhe na sua Bíblia. Colossenses 1, 25 a 27, a palavra do Senhor assim nos diz: da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amados irmãos, nós podemos, à luz desses versículos que nós acabamos de ler, destacarmos aqui 3 palavras que vão nos ajudar a compreender melhor o sentido de servir a Deus. A primeira palavra que eu chamo a sua atenção é a palavra ministro. Via de regra, quando nós ouvimos essa palavra ministro, nós pensamos em alguém de terno e gravata, nas esplanadas de Brasília, morando em uma embaixada, tendo uma boa condição social e econômica. Mas é interessante que essa palavra ministro que nós encontramos aqui no texto não tem nada a ver com a ideia que vem à nossa mente quando falamos ou usamos o termo ministro em nosso contexto aqui. O ministro era, segundo o termo grego aqui, o mais baixo dos escravos. Era aquele que muitas vezes era usado em serviços, condenado à própria morte. Não tem glamour, não tem riqueza, não tem ostentação o termo ministro. O termo ministro aqui é um termo aplicado no sentido de renúncia, de sacrifício e até mesmo de morte por causa de Cristo Jesus. A palavra original, ministro, também era usada no contexto antigo para denotar dos escravos que serviam nas chamadas galés, que eram aqueles barcos enormes, aonde alguns escravos iam na parte de baixo remando. Muitos desses escravos eram escravos que foram capturados, eram soldados que foram vencidos, e esses então eram colocados nesse serviço, porque a grande maioria deles não sobrevivia a uma jornada, a uma viagem marítima. Muitos desses perdiam as suas forças e eram jogados no mar. Paulo se vê como um ministro, como um escravo, como alguém que estava pronto a dar a sua vida por causa de Cristo Jesus. A segunda palavra que eu destaco aqui, meus amados irmãos, que eu creio que há de nos ajudar a compreender o sentido da expressão serviço, que deve ser uma credencial do embaixador de Cristo,
é a palavra dispenseiro. A palavra dispenseiro também pode ser traduzida, ou melhor, compreendida por nós, como mordomo. Na antiguidade, também no contexto atual, ainda a gente pode encontrar algumas situações como essa. Algumas pessoas confiam a sua casa, confiam os seus bens materiais aos mordomos. E esses têm a incumbência de zelar para a manutenção da casa, cuidar da casa, dar ordem aos empregados, para que tudo caminhe na mais perfeita ordem na casa do seu Senhor. Nós, pastores, ministros do Evangelho, somos mordomos da Igreja de Deus, da casa de Cristo Jesus. Dentre as várias incumbências que o mordomo tinha, talvez a principal dela seja providenciar o alimento para toda a casa. Não somente para o senhor da casa, mas para os seus familiares, para todos que ali também prestavam serviço naquela casa. O mordomo, ele ia até a despensa, e na despensa ele encontrava o alimento, e ali na despensa ele preparava o alimento e servia a mesa. Meus amados irmãos, colegas, nós temos a gloriosa incumbência de alimentarmos o povo de Deus. E nós devemos alimentar o povo de Deus com a palavra do Senhor. Já foi dado a nós, mordomos, todo o alimento necessário para prepararmos e servirmos ao povo de Deus. E o alimento é a palavra do Senhor. Não cabe a nós inventarmos. Não cabe a nós buscarmos outros tipos de alimentos. Cabe a nós sermos fiéis e prepararmos e alimentarmos a igreja fielmente com a palavra do Senhor. Lembre-se, vocês são mordomos, são dispenseiros do Evangelho. E a terceira e última palavra, meus amados irmãos, que eu quero destacar aqui, no sentido de trazer a luz ao texto, para que nós possamos compreender essa credencial do serviço cristão, é a palavra proclamador. Paulo, ele era um ministro, um dispenseiro, e ele era também um proclamador. E essa palavra proclamador traz também a incumbência de anunciar o mistério de Deus, ou seja, o Evangelho. Quando nós encontramos no Novo Testamento a expressão mistério, essa expressão mistério é uma alusão ao Evangelho, que em toda a sua glória foi revelado na pessoa de Cristo Jesus. Outrora, este mistério estava oculto, mas agora ele vem às claras, na pessoa e na obra de Cristo Jesus. E a nós, ministro, cabe a incumbência de proclamarmos aquilo que outrora estava oculto e que foi revelado em Cristo Jesus. O texto nos mostra que a nossa principal incumbência é revelar aos santos, aos eleitos, a palavra do Senhor. E a glória desse mistério é Cristo Jesus. Nós, como embaixadores de Cristo, jamais podemos pensar em glória pessoal. Não cabe no ministério a autopromoção. Me preocupa muito, amados irmãos, a tendência que temos visto hoje na igreja evangélica brasileira, de muitos ministérios estarem alicerçados na figura do homem, na figura do seu líder. Você chega numa igreja evangélica, você lê lá, ministério apóstolo tal, ministério bispo tal, ministério missionário tal. Fala-se mais do homem do que o Senhor da igreja, que é Cristo Jesus. Nós somos proclamadores não das nossas virtudes, não das obras que realizamos, mas nós somos proclamadores daquilo que Cristo fez. Somos proclamadores da obra de Cristo Jesus. Por isso, meus amados irmãos, a nossa incumbência é sermos fiéis a esse ministério, a este serviço, como ministros, como dispenseiros e como proclamadores. Vimos até aqui, meus amados irmãos, duas credenciais do embaixador
de Cristo Jesus: o sofrimento e o serviço. A terceira credencial que eu gostaria de compartilhar ainda, contando com a atenção dos amados irmãos, é o pastoreio. O pastoreio. Versículo de número 28, por favor, acompanhe na sua Bíblia. A palavra do Senhor assim nos diz: o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo, de fato, ele nunca esteve na cidade de Colossos com aqueles irmãos. Ele foi procurado pelo pastor da igreja chamado Epáfras, para que ele pudesse auxiliar Epáfras no seu ministério. Mas mesmo não conhecendo aquela comunidade, Paulo amava aqueles irmãos. Mesmo não estando próximos àqueles irmãos, Paulo nutria no seu coração o desejo de pastorear aquele grupo. E como Paulo, então, imaginava o seu ministério? Quais palavras Paulo usava para indicar a sua atividade como pastor das igrejas? Primeiro, Paulo entendia que ele pastoreava a igreja anunciando o Evangelho, aproveitando todas as oportunidades para anunciar a Cristo. Segundo, advertir. Além do aspecto do anúncio, o pastoreio também ele é constituído da advertência. Cabe ao ministro zeloso, piedoso, constantemente advertir a sua igreja, exortar a sua igreja, corrigir a sua igreja. O pastor tem a incumbência de advertir a sua igreja contra o perigo da heresia, contra o perigo do pecado, contra o perigo da apostasia, que tem se tornado, infelizmente, meus amados irmãos, um pecado tão recorrente em nossos tempos. A apostasia é o conhecimento da verdade. A pessoa conhece a verdade e ela rejeita a verdade. Cabe ao pastor advertir acerca desses três perigos. Mas ele também não só deve advertir, mas ele deve também advertir de forma correta. Lembremos que muitas vezes nós, líderes, pastores, mesmo tendo a razão, perdemos a razão quando nós não advertimos, quando nós não exortamos a igreja de forma correta. E qual é a forma correta que nós, pastores, precisamos cuidar da nossa igreja, advertir o povo a quem Deus tem nos confiado os cuidados, de forma amorosa, paciente, firme, mas também ousada. Portanto, meus amados irmãos, cabe-nos anunciar, advertir, e à luz do texto também, Paulo diz, ensinar. Ensinar é levar a igreja a praticar aquilo que ela tem ouvido. Nós entendemos que, à luz da palavra de Deus, o conhecimento ele é teórico e prático. Podemos afirmar que Deus tem nos dado graça e bom êxito no ministério, quando conseguimos levar a igreja a ouvir, a compreender, mas também a praticar e a viver o Evangelho. Paulo ele anunciava, mas também ele estimulava a igreja a viver em santidade, a ter um viver que fosse compatível com aquilo que eles estavam aprendendo da palavra do Senhor. Esse é o pastoreio, constituído de anúncio, advertência, ensino e prática. E o objetivo disso, qual é o objetivo do pastoreio? Amados irmãos, à luz do texto, versículo número 28, acompanhe o finalzinho, a palavra do Senhor assim nos diz: a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Nossa responsabilidade é fazer com que a igreja alcance maturidade. Nossa incumbência é fazer com que a igreja, cada dia mais, os seus membros,
sejam semelhantes a Cristo Jesus. Nós devemos olhar para a igreja, amar a igreja, pastorear a igreja, sem perder o foco principal, de levar a igreja à maturidade e tornar-se mais e mais semelhante com o seu Senhor, com o seu Mestre, Cristo Jesus. E aqui, meus amados irmãos, termino apresentando a vocês a quarta e última credencial do embaixador de Cristo, versículo de número 29, por favor, acompanhe na sua Bíblia. A palavra do Senhor assim nos diz: para isso que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amados irmãos, eu chamo a sua atenção para essa quarta e última credencial do ministro do Evangelho. O ministro do Evangelho tem que ser alguém esforçado. O ministro do Evangelho não pode ser preguiçoso. Chamo a sua atenção para as forças aqui que encontramos nas expressões usadas pelo apóstolo Paulo. Ele disse: para isso que eu também me afadigo, sou a camisa. E não somente isso, o texto diz, esforçando-me o mais possível. É como se Paulo dissesse, chegando ao limite das minhas forças. Meus amados irmãos, o ministro do Evangelho, o embaixador do Evangelho, não pode medir esforços. Ele precisa ter uma vida consagrada a Deus, dedicada à obra do Senhor. Amar a Cristo, amar a Deus e amar a igreja, que é o corpo de Cristo Jesus. Infelizmente, alguns colegas acabam até trazendo uma certa vergonha ao ministério, quando são reconhecidos por serem preguiçosos, por gostarem mais da cama do que do trabalho. Minha oração, meu desejo, é que vocês sejam diferentes. Que vocês sejam pastores esforçados, dedicados, apegados à obra do nosso Deus. Vimos nessa noite, meus amados irmãos, que Paulo, ele ensinava a igreja, e para que a igreja pudesse dar ouvido aos seus ensinos, ele apresentava as suas credenciais. É alguém que apenas não se apresentava como teórico, mas também como um pastor prático. Alguém que estava disposto a sofrer por Cristo Jesus. Alguém que estava disposto a servir a igreja por causa de Cristo Jesus. Alguém que estava disposto a pastorear a igreja por causa de Cristo Jesus. E alguém que não media esforços para que diligentemente fizesse a obra que glorificasse a Cristo Jesus. Amados irmãos, exorto a vocês, estimulo a vocês, a não esperarem recompensa de homem algum, mas que todo labor, que todo serviço, que todo esforço, vocês o façam por causa de Cristo Jesus. E eu quero dizer algo, meus amados irmãos, que nós pastores somos muito bem remunerados. Nós somos muito bem remunerados. A maior de todas as remunerações nós já recebemos, que é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Servir a igreja é um privilégio. Servir a igreja é a maior das honras que um homem pode ter. Portanto, não nos esqueçamos que nós já fomos bem remunerados e que cabe a nós agora, então, promovermos a glória daquele que nos chamou. Que Deus os abençoe. Que Deus fortaleça cada um de vocês em seu ministério, em nome de Jesus. Convido os amados irmãos que se coloquem em pé, nós vamos orar. Pai, graças nós te damos, Senhor, pela vida dos teus servos. E nós cremos, ó Deus, pela fé, que foi o Senhor quem os chamou. E que agora, ó Pai, o Senhor possa capacitá-los, ó Deus, à frente das igrejas que o Senhor já preparou para os teus servos, ó Deus. Dê a eles, ó Pai, a mesma disposição, o mesmo desejo que o Senhor deu ao teu servo, o apóstolo Paulo, no passado. Que eles estejam prontos, ó Deus, a sofrer por causa de Cristo Jesus.
Que eles estejam prontos, ó Deus, a servir a igreja com todo amor e dedicação. Que eles não criem, ó Deus, expectativas no reconhecimento e na glória provinda do homem, mas que toda a expectativa e realização possa estar centrada na pessoa de Cristo Jesus. Fortalece, ó Pai, os teus filhos. Prepara-os, ó Deus, para a boa obra. É a nossa oração nessa noite. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor desta igreja. Amém.